Fala, meu povo da base forte. Hoje a gente vai falar sobre a famosa fase de platô, a fase que você estagna em algumas coisas. Isso é relativo a tudo aquilo que você almeja na vida, todas as formas de aprendizagem, todo momento que você quer aprimorar suas habilidades, você vai ter fase de platô. E como é que você vai melhor lidar com essas fases de platô para que você não se machuque nela e você continue sem registrar tantas memórias, a conseguir abandonar memórias antigas para gerar memórias novas, para tirar novas habilidades, tanto motoras quanto cognitivas. Primeira coisa essencial de se entender nesse processo é o foco atencional. O que é foco atencional? Foco atencional é todo aquele momento que você está completamente envolvido numa tarefa ou envolvido num processo qualquer e que tenhamos a vontade e o desejo essencial de otimizar aquele processo. Porque nós só estamos envolvidos quando nós estamos totalmente dentro, nós estamos totalmente ou por objetivo de modificá-lo, de transformá-lo, de aprender, de registrar, ou simplesmente por prazer. Quando nós temos a motivação intrínseca muito forte, é tudo muito fácil. É por prazer, eu vou fazendo por prazer, maravilhoso, eu não tenho esforço cognitivo nenhum para estar lá. Mas geralmente a gente tem um entorno, um esforço cognitivo do córtex pré-frontal que vai me falar que aquilo é importante para mim e eu vou me esforçar para adquirir novas habilidades quaisquer. Nesse ambiente onde eu tenho foco atencional, quimicamente o que acontece com o foco atencional? Quimicamente nós temos liberação de adrenalina, noradrenalina, que é a mesma coisa, só que a adrenalina é uma parte da noradrenalina. A noradrenalina será dissipada do seu sistema nervoso para que você tenha aumento de frequência cardíaca, tenha aumento do foco, da tua atenção, para que você esteja inteiro naquilo. Aquilo vai te colocar em conexão com várias redes neurológicas, inclusive as questões emocionais vão estar em jogo. Isso é importante para que você grave, para que você se envolva na conversa com a aprendizagem ou com o objeto a ser estudado. Você vai dialogar com aquilo, você vai, por exemplo, a coisa que tem menos diálogo, ainda assim tem diálogo, que é a área do estudo propriamente dito. Se eu estou estudando um assunto e eu estou simplesmente olhando esse assunto e não estou interagindo com ele, só estou lendo mecanicamente aquilo, daqui a pouco eu nem sei mais o que eu estou lendo, porque eu estou pensando em outra coisa que já não tem relação com aquilo. E agora não, eu quero que você, quando a gente tem foco atencional com qualidade, você está lendo o assunto, esse assunto está batendo nas suas redes semânticas anteriores, as suas ideias anteriores, os seus pressupostos, suas crenças e tal, as crenças associadas a memórias emocionais, memórias éticas, sociais, e você está interagindo com aquilo e registrando tudo aquilo e formando uma nova opinião. É como se você estivesse tecendo comentários e dialogando com aquilo, então você está interagindo com aquele conteúdo. Certo? Isso é a mesma coisa na área desportiva também. O esporte é uma área que exige muito foco atencional, a gente está aprimorando todas aquelas habilidades. O que importa para a gente desenvolver a capacidade de foco atencional? A gente precisa de um certo ambiente onde exista organizações, para que a gente consiga fazer com que o nosso foco atencional chegue em algum resultado. Porque geralmente, quando a gente entra em padrão de foco atencional, a gente tem sim um objetivo. O objetivo é aprimorar algo, ficar melhor algo, criar novas habilidades, ganhar num campeonato. A gente tem esse objetivo e a gente precisa desse objetivo para que a gente continue repetindo o processo, adquirindo habilidades, concretizando as habilidades, né, no cérebro, concretizando elas, armazenando elas, só com o processo de repetição. E nesse processo de repetição, ele tem uma meta, você tem uma expectativa, que você tem um objetivo para que você organize seu foco atencional com o objetivo para que você atinja determinada meta. Para que esse ciclo, quando você atinge essa meta, você vai retroalimentar então a dopamina ali, você vai falar, puxa, que bom que foi isso, e aí a dopamina será liberada no teu sistema nervoso, que é um marcador de coisas que a dopamina é um marcador de coisas que você gosta de fazer, que você achou interessante. Será liberada então porque você venceu, chegou naquela meta, e aí você retroalimenta o processo comportamental, né, que você recebeu uma recompensa, e nesse processo comportamental você vai reafirmar que você deve fazer todo aquele procedimento de treino, foco atencional, para que você consiga ganhar habilidades. Para que haja esse circuito de uma maneira melhor ou possível,
de uma maneira ideal seria qual? Eu cada vez mais ter minha vida e a situação o mais organizada, ou o gesto motor o mais organizado, para que eu me aproxime de um processo cada vez mais repetido nesse momento e consiga diminuir as variáveis para que eu tenha mais controle do universo, controle, organize as coisas, repetindo um processo de uma maneira cada vez melhor. Cada vez melhor, e aí eu sacramento mais o gesto motor ou a aprendizagem de qualquer coisa. Isso quer dizer que quanto mais, para as pessoas que têm dificuldade de ter foco atencional ou têm o foco em várias coisas, que é o caso do TDAH, do distúrbio de atenção, a pessoa está focada em várias pequenas coisas, mas ela tem uma rede de pequenas tarefas a terminar. E todas essas tarefas lhe colocam a curto espaço de tempo num momento de foco atencional aqui, um momento aqui, um momento aqui. O problema é que isso é extremamente frustrante, porque você não vai concluir nenhuma tarefa, adquirindo mais habilidades, chegando ao resultado que vai retroalimentar e te dar a recompensa para que você continue aquelas tarefas. Fica todas inacabadas. Isso é uma coisa real para várias situações na vida. Uma dona de casa que tem que cuidar das crianças e que o caos da casa e o caos das crianças novas ou de familiares novos, pais que querem cuidar e que querem trabalhar ao mesmo tempo, isso gera um estresse adicional à vida porque você nunca sente que completou bem uma tarefa. Isso é completamente desestimulante. Agora eu vou conversar um pouquinho sobre a dopamina e a questão do estímulo que é dado. Então, um estudo básico, comportamental, com ratos para avaliar a dose de dopamina para você entender um pouquinho mais sobre essa situação. Um grupo de ratos, você toca uma sineta e você consegue fazer com que eles apertam um botão, cai um pouquinho de suquinho, ele vai lá e bebe o suco. Toda vez que ele aperta o botão, ele toma o suco e ele começa a associar, aperta o botão, toma suco. Você tem uma sineta que avisa a hora que isso deve acontecer. Então toca a sineta, aperta o botão, toma suco. As primeiras vezes que o rato faz isso, ele está lá, apertou o botão, nem viu nada, aí viu gotejar o suco. Aí daqui a pouco tocou a sineta, apertou o botão, gotejou o suco, tomou o suco. Que bom! As primeiras vezes que ele viu que aquilo era um negócio a ser registrado, marcado como alguma coisa que instale, que aperte o botão motivacional para que ele gere liberação de, então, adrenalina e noradrenalina, para que ele se levante, entre em foco atencional para executar uma tarefa da melhor maneira possível, para que ele consiga beber o seu suco que lhe dá prazer, aí então serotonina, a sensação de satisfação e tudo mais, prazer lá no final. As primeiras vezes que ele foi lá e tomou, o corpo registrou e gotejou dopamina a mais. Tchup, tchup. Opa, é bom isso. À medida que ele se torna habitual no processo, toca a sineta, assim que toca a sineta, ele libera a dopamina. Opa, sim, aí ele se levantou, noradrenalina, pisou no negócio, tomou, degustou, se saciou, serotonina e fecha o ciclo. Lá no último estágio, quando ele bebeu, ele já não está, a dopamina já está basal, já voltou ao normal e está tudo certo. E assim se repete o processo. A gente precisa entender isso muito bem entendido, porque agora, se num outro momento eu tiro aquele suco dele e volta a ter água, aí então ele vai, tocou, ele liberou dopamina, apertou o botão, foi atrás da ação, chegou lá, tomou e não era mais o suco. O que aconteceu foi que a dopamina dele, que estava no estágio basal, foi para negativo, menos do que o basal, ou seja, aquilo não reforça aquele comportamento que ele estava tendo, porque daí não ficou tão bom do jeito que ele queria. A água ele tem em outros lugares, aquele suco era diferenciado para ele, ele queria mais daquele suco. Então esse ciclo de ação e recompensa acontece a vida toda. E agora nós vamos falar sobre as conquistas e a fase de platô, para a gente, como é que a gente consegue adaptar esse conhecimento para vocês tirarem um pouquinho lógica e conseguir conduzir melhor a sua vida. Então, para vocês não sofrerem tanto e terem mais longevidade nas suas ações, para que então você conquiste melhor os seus objetivos, porque nós sabemos que as pessoas conquistam objetivos com o tempo e com a qualidade desse tempo, tá? Com ambas as variáveis, a gente vai falar um pouquinho aqui. Vamos fazer um cenário.
O cara começou a jogar, ele começou a ganhar de pessoas que então socialmente ele não ganhava. Opa, estou melhorando, estou ganhando as pessoas, estou vendo minhas habilidades naturais, a minha predisposição fisiológica, o meu corpo, minhas limitações cardiovasculares, minhas habilidades técnicas. Eu vou me aproximando de pessoas que no começo eu jogo, eu subo em relação a essas pessoas. E o interessante é notar que a conquista social é uma conquista poderosíssima como fonte de recompensa do ser humano. Se ele, mamífero, sente-se que frente àquela sociedade ele ganha pontos, ele se sente satisfeito, serotonina, ou seja, é uma grande recompensa. Inicialmente, é uma grande liberação de dopamina. Por exemplo, estou jogando, puxa, que legal, motivação intrínseca, não quero nada, tá tudo ótimo, tá tudo maravilha. Beleza, intrinsecamente aquilo está prazeroso, já libera serotonina, já libera dopamina. Daqui a pouco eu começo a jogar com as pessoas, perdi para alguém, beleza. Mas eu tô de boa, tá tranquilo, a dopamina ficou normal, porque tu imaginou, aquela pessoa já jogava melhor que eu, perdi para ela. Daqui a pouco você treina um pouquinho mais, você vai lá, joga com aquela pessoa, ganhei daquela pessoa, opa, liberou dopamina. Mais do que o basal no final, e falou então, puxa, que legal, o treino que eu fiz valeu a pena, porque eu ganhei status social, eu melhorei, estou melhor, e todo mundo quer melhorar, justo, nós queremos. Chegando lá naquele momento que eu então me senti melhor, liberou dopamina, fiquei mais animado, retroalimentei a ação de me preparar. E eu vou. Faz de conta então que eu só ganho. Um atleta que está de ponta, a pessoa está ganhando. Chega uma hora, existe um fenômeno de down regulation. Você vai regular a sua dopamina para basal. Mesmo que ganhando, aquilo é normal. A dopamina, pós ganhar, porque você ganha dopamina, pois vai, campeonato, você já libera dopamina, eu vou, porque eu sei que eu vou ganhar, aí tu vai lá e a tua expectativa de basal já começa a ser ganhar, então tua expectativa já vai ser ganhar, então se tu não chegar no ganhar, o que acontece no final das contas? Com o tempo ganha, tá basal, tá feliz, tá legal, retroalimenta o processo, mas não com tanta intensidade quanto no começo. Depois você perdeu dopamina negativa, opa, volta para lá, um pouco mais enfraquecido de motivação, às vezes você tem dentro desse processo de volta um bom conjunto cognitivo-comportamental de crenças, as quais falam, não, eu vou trabalhar mais, eu vou reafirmar mais, foi bom, foi suficiente, e você tem resiliência para voltar a fazer suas atividades. Pode ser que você volte um pouco mais esforçado, um pouco mais duro, um pouco menos alegre, porque você não liberou tanta serotonina lá no final também, não ficou tão feliz. Qual é o problema desse ciclo? As pessoas, vou falar um pouquinho sobre mim, vindo de uma família, que veio de uma família de hiperfoco tradicional, ou seja, a gente valoriza muito a questão do foco. Minha mãe, muito focada em organizar a vida da família, gastando sua energia o tempo inteiro para tentar organizar aqueles caos dos 3 filhos, organizar para que tenha um pouco de coerência, tenha ordem, justamente para que os filhos pudessem ter algumas coisas organizadas, para que pudessem ter tempo de estudo, tempo de desenvolvimento pessoal, um tempo equilibrado entre as coisas, de alimentação, etc e tal, e tudo que envolve o cuidado. Minha mãe bem focada, ela tem uma visão fina das coisas, ela pinta, ela organiza, ela faz uns cenários bonitos, ela reflete, ela é autocrítica, super autocrítica, ou seja, tem um nível de exigência elevado para consigo. Essa é a situação, ou seja, ela tem que atingir uma alta dose de perfeição para sentir que a dopamina pode liberar um pouquinho mais, ou que a serotonina seja liberada. E que isso é bom, mas pode ser perigoso em certos momentos, quando a exigência está muito forte lá em cima. Já vou fazer o ciclo que muitos nós passamos, vou falar nesse momento, o ciclo da autoexigência sem parar. Já vou falar sobre o ciclo que entra a função do repetição de foco atencional, vai levando uma diminuição gradual da sua capacidade, às vezes criativa, porque você quer organizar o cenário, ter perfeição, e acaba diminuindo o seu leque, a amplitude e a diversidade dos comportamentos que você tem, ou das experiências que você tem. Ou seja, o seu leque de comportamentos reduz, e isso acaba sendo não muito bom, porque você vai começar a ficar bom só numa coisa, e isso não é sinal de adaptação ao universo que está sempre mudando, e sempre se criando, e sempre misturando novos conhecimentos, inclusive mudando um jogo, mudando um ato motor, mudando um conhecimento o tempo inteiro.
Então foi lá, esse tipo de atitude está muito marcada, né? Aquela organização, aquela limpeza, aquela coisa toda vai se organizando, tudo bem? Eu consigo ter um momento de foco atencional maravilhoso para o desenvolvimento da pessoa. Em contrapartida, eu vou falar um pouquinho de outra característica do foco atencional. Meu pai, jogador antigo de tênis, sempre jogou desde pequeno por vontade própria, galgou, lutou, era um cara de muito foco, reconhecido como um cara que quebrava as raquetes, porque botava muita intensidade no jogo e muita exigência. Se exigia muito de ter um foco, uma perfeição, um melhor aprimoramento. Jogava aqui na ilha com o pai do Guga, o Aldo Kirten, jogou por muitos anos com essa turma que tinha e era uma boa raquete em quadra, reconhecido como uma boa raquete em quadra, experiente, batia forte e, além disso, tinha vários outros trabalhos, estresse e tudo mais. Saldo, quebrava a raquete, vira e mexe, quebrava uma raquete com extravasar de toda aquela angústia de noradrenalina e adrenalina que ele vivia quando jogava, ele botava para fora aquilo. Esse cenário que é importante para a consolidação de memória, sim, porque você vai se puxar, você vai atrás. O problema é ficar rígido nesse cenário e esse cenário pode ser um cenário que você vai gradualmente liberando muito cortisol ao longo do dia. Porque como é que acontece? Quando a gente libera adrenalina, noradrenalina para ter uma atividade, a gente vai estar inteiro naquela atividade, a gente vai botar energia naquela atividade, ok. A gente vai ter gasto energético e aumento de metabolismo. O cortisol também vai liberar, as suprarrenais vão liberar o cortisol vai fazer o quê? Vai diminuir as dores naquele momento. É um analgésico natural, vai desinflamar um pouco as estruturas para que você possa fazer as atividades e vai disponibilizar glicose, energia, né? Vai tirar o glicogênio do fígado que estava armazenado, vai mobilizar o glicogênio intramuscular para que você tenha gasto energético, geração de ATP e gasto de energia. Se isso acontece uma vez, ok, beleza, depois você descansaria. Caso contrário, se você não descansar e vier com outra dose de cortisols, ele não vai ter a mesma resposta. Ele vai liberar e você não vai chegar na mesma potência do que antes, porque você não deu tempo para você fazer um ciclo, se alimentar, levar glicogênio para dentro dos músculos, levar sais minerais. Então nesse momento você tem aumento de lesões, porque você não faz uma contração muscular completa, o seu movimento fica mais lento, então você fica mais insatisfeito, porque você já vivenciou um movimento melhor, então sua expectativa basal já estava mais lá e daqui a pouco você vai liberar menos dopamina com aquele movimento, que todo movimento não está mais tão completo, tão bom, tão prazeroso. Isso retroalimenta um ciclo de constante insatisfação e menor potência fisiológica como um todo, que pode retroalimentar um ciclo não virtuoso que vai levar ao chamado overtraining, sobretreinou. Para você ter uma ideia, para avaliar o overtraining, esse sobretreino, você pode pegar elementos químicos do corpo, liberação de marcadores inflamatórios demais, etc e tal. Isso pode falar, olha, ele está destruindo células musculares, de tanto que ele está liberando cortisol e o cortisol está consumindo, não tem nem mais glicogênio, eu vou consumir célula muscular mesmo. Mas a melhor maneira e mais fácil para você avaliar se o cara está chegando no overtraining, um atleta, ou qualquer pessoa que quer performar, inclusive um estudante, é a insatisfação. Você aplica um questionário nessa pessoa e pergunta quanto satisfeito você está com o seu jogo ou com o seu estudo, você está atingindo as suas metas, você está, enfim, perguntas dessa natureza somadas à satisfação geral, aspectos da vida, porque uma vez que você vivencia no momento de foco atencional, que é importante para você dentro dos seus significados da sua vida, vivencia uma fraqueza, vivencia uma derrota, você vai gradualmente registrando aquilo, tudo na sua vida passa a ser mais difícil, mais danoso, mais dificultoso, que vai impactar no saldo, na qualidade do seu sono. Aí mesmo a sua memória vai ruim, a sua neuroplasticidade, a capacidade de você liberar um pouco, de você esquecer um pouco das memórias antigas e vir para as memórias novas, ela vai ficar muito reduzida porque você não está dormindo bem e isso tem associação. Né? E quando a gente fala em neuroplasticidade, a gente não fala a capacidade, não fala em neuroelasticidade. O cérebro não é elástico que ele vai e volta para o mesmo lugar, não. Cada vez que ele faz uma dobra, o cérebro é como se fosse um plástico que vai entortando. Tu entorta, faz uma dobra, depois tu pode tirar dessa posição, botar outra dobra, mas tu vai registrando as diferentes dobras ao longo da vida. Você vai plástico, vai mudando, esquecendo do passado, mas você tem neuroplasticidade, ficam registros das experiências passadas, mas eles são modificados ao longo do tempo. Mas para que você consiga modificar estímulos, você tem que aprender a esquecer. E a pessoa que então
dorme mal, ela esquece pior de algumas coisas, ela não limpa o teu sistema nervoso da adenosina, ela não fica limpinho para começar uma nova história, ela está presa nas histórias. Deixa eu abrir um parênteses ainda nessa questão de ficar preso em histórias passadas. Todos os processos de sobrecarga que o ser humano não dá conta, ou agudos, como um trauma, um assalto, uma violência qualquer, eles são cravados na nossa memória pelo nosso registro ancestral. Por quê? Porque é importante, porque você não vai mais passar naquela rua ali desatento, porque já quase levou um tiro ali, tu não vai mais passar por ali. É uma coisa inerente à sobrevivência humana, registrar e deixar bem marcado aquilo. Isso foi uma crise aguda. Ou também, se você tem um estresse crônico, se colocou numa situação de trabalho crônico que foi te definhando, estresse demais, cortisol demais por muito tempo, você registra aquela memória até para que quando você saia dela, você consiga sobreviver, não queira mais passar por aquilo. Entendido isso, como acontece o impacto no sono, como eu estava ali falando? Veja bem o cortisol, eu vou liberando o cortisol ao longo do dia para que eu consiga liberar energia, manter minhas atividades, buscando então atingir aquela meta que pela minha autoexigência me fez cada vez mais inatingível, tá difícil de chegar lá. Porque eu tive um dia um pico que eu fiquei bem, mas depois eu não consegui chegar lá, eu estou me esforçando um monte para chegar lá, estou retroalimentando isso, estou me esforçando bastante, liberando adrenalina e noradrenalina, então eu libero cortisol. Quanto mais eu sou embebido, porque o tempo de ação do cortisol é muito maior do que o tempo de ação de adrenalina e noradrenalina, que logo depois de um tempo tu já consegue baixar a frequência cardíaca. Agora, o cortisol, o anti-inflamatório, que vai fazer retenção de líquido, que vai detonar um pouco a tua célula muscular para transformar em glicogênio e que ele vai sendo armazenado um pouco mais ao longo do dia. Então o que acontece é que no final do dia, a melatonina, que é o ela só é liberada na medida que você vai diminuindo as doses de cortisol. Se você não diminui as doses de cortisol no final do dia, você passa a dormir mal e o ciclo se fecha. Dorme mal, não tem neuroplasticidade, não consegue limpar o teu cérebro de adenosina e o ciclo se instaura a vida inteira. Como é que você vai quebrar? Estratégias para quebrar das pessoas que são mais ou menos como eu, que tem esse foco atencional, que é muito bom por um lado, nos faz conquistar, lutar, buscar. Estratégias para as pessoas como eu, e depois eu vou falar as pessoas que não são como eu, são as pessoas que têm mais maleabilidade ou a parte social dela é muito mais importante, então ela pouco se importa. Para nós, o importante é de vez em quando a gente saber ou conseguir voltar a brincar e ser alegre em quadra. Isso é importante, sem forçar, mas de verdade. Construindo primeiro habilidades relacionais e sociais. Toda vez que eu entro num novo grupo, ou numa nova situação, ou numa nova prova, se eu sempre me exijo ao máximo, talvez não seja o melhor. Talvez eu possa pensar nisso mais em longo prazo, pensando, estou me expondo, eu estou ampliando o meu repertório de exposição gradual a situações. Eu jogo um campeonato, eu perdi, eu jogo outro, não foi tudo bem, eu jogo outro e vou me expondo gradualmente. Cada vez que eu me exponho a um campeonato, a minha adrenalina e a noradrenalina estarão lá. Só que eu vou saber controlar um pouco mais, eu posso ir dominando essas variáveis. Então você tentar diminuir suas expectativas, perdeu e tal, e conseguir achar diferentes maneiras criativas de se ter prazer e sentir o prazer na quadra de novo, brincar e tal, é muito importante. Agora eu vou botar uma vírgula, um parêntese. No momento onde o atleta sai da próprio platô momentâneo num campeonato, isso acontece, às vezes o cara tá jogando muito bem, chega no campeonato, o cara faz um jogo da vida. Nesse momento de jogo da vida, geralmente tem um misto entre adrenalina, noradrenalina, foco, luta, e é um misto também de uma certa alegria, de uma certa fluidez. Você misturou os dois polos do teu cérebro, o ataque e o relaxamento. Você vê que às vezes acontece. A gente viu um campeonato agora recente, que o Chaparro, que é um atleta que eu acompanho há anos, depois de ter feito uma lesão, atleta já experiente, depois de ter feito uma lesão no joelho, mais ou menos 5, 6 meses, acabou de ganhar do Capelletti e Anthony Ramos, os melhores do mundo, atuais, que ganharam o último campeonato nessa mesma arena, e ganharam num jogaço. O Chaparro jogou muito, o parceiro dele, Felipe Roman, jogou extremamente bem. Eu não sei analisar qual foi o desenho do processo dele, mas do Chaparro sei, porque acompanho ele nos processos que ele vem vivendo. E você vê, ele veio construindo possibilidades, ele veio revendo coisas da vida, ampliando o leque para que não ficasse com o leque só fechado no jogo. Ele trouxe para as questões familiares, a gente pensou nessas questões, ampliou.
e ele mesmo fala, poxa, hoje eu comecei a olhar mais as outras coisas e balancear o cenário, criou-se a possibilidade dele vir com gana, ele sustentou aquilo com prazer, mesmo falou que, olha, eu não senti minha frequência cardíaca tão alterada, eu fiquei bem, não ficou em pânico, ele ficou bem no estado feliz, o jogo mostrou felicidade e foi um ótimo jogo, muito feliz. Isso é um momento de flow, um momento que flui tudo, a coisa fica solta. Porém, os atletas só vão chegar nesse momento de flow quando eles conseguem ter memória anterior muito bem trabalhada. Então teve muito esforço para você ter aquele cravamento daquela memória, a abandonar memórias antigas com esforço, com repetição, com trabalho, dia a dia, com rotina de treino físico, com rotina para organizar, como eu disse anteriormente, organizar as maiores variáveis para que você tenha aprimoramento no seu gesto. Houve esse trabalho prévio, mas na hora da manifestação disso, que é a hora da quadra, que ele se supera nesse momento, no seu melhor momento, sua melhor representação, esse momento você não está sentindo tudo aquilo de peso, de adrenalina, é uma coisa quase que prazerosa, é um momento muito forte, que é o estado de flow estudado aí nos atletas. Perfeito, então um balanceamento desses jogos de alta exigência, que quase todos os atletas somos autoexigentes, tá? É muito importante nesse momento, os recursos, lidar com o lado social, tem que todo momento tem que estar ganhando, vai jogar na praia, tem que ganhar aqui, tem que ganhar outro lugar, tem que ganhar. Não tem um momento onde você relaxa. Se você lida bem com isso, no final tá tudo bem, você fica tranquilo, ou seja, o teu registro de retroalimentação, quero jogar mais, continua se mantendo, maravilhoso. Agora, se você de vez em quando pensa, poxa, hoje eu nem quero jogar mais, amanhã estou desmotivado, aí então repense, veja se você consiga manter aquecido aquela vontade de organizar o caos, mas se jogar no caos. Outras, diversidade de jogo, mudar gesto, necessita de um processo de entrar no processo de novos estímulos, que é caótico. Agora eu vou falar para aqueles outros, claro, o oposto, seriam pessoas que têm mais costume social, que querem mais a bagunça mesmo, jogar por jogar, de vez em quando vale a pena essa pessoa ter rotina no treino, ter acompanhamento, ter um pouquinho de chatice para ganhar um gesto, um pouquinho, depois tu vai lá no social, brinca, ter exposição, porque também o seu leque vai ficar legal, porque às vezes essa outra pessoa que não tem tanto essa pegada do foco atencional bem definido, essa outra pessoa pode estar desenvolvendo um mecanismo natural que acontece, que é eu me escapar, eu me escorregar, não vou, tanto faz, o campeonato se ganhou, se não ganhou, e isso vai escorregando para as outras coisas, então você acaba não tendo profundidade no saber, ou porque você não gosta de jogar campeonato. Não, cara, você tem que ter essa habilidade de se botar em situações graduais e ver que você também soa frio quando vai no campeonato. E aí você vai um pouquinho, gradualmente puxando para um lado para que haja equilíbrio desses tons sociais, para que ele desenvolva isso, até rompendo zonas de conforto na sua vida, porque esse vai ter muito mais conforto, ele vai falar, aqui tá bom para mim, não sei o que, e às vezes, mas nós sabemos que você tensionar zonas de conforto para o teu sistema nervoso é importantíssimo para que você se mantenha jovem, longevo, porque lá na frente, zonas de conforto na nossa vida, se você tiver demais, eu estou confortável, você vai perder a adaptação que você tem com o mundo, porque daqui a pouco você ganha dinheiro de um lugar, você trabalha, você defende seus filhos, novas informações surgirão. E lá na frente, o mais adaptado, quem vai estar jovem, geralmente é quem tem essa capacidade de ter adaptações a novos conceitos, conhecimentos, interagindo de tete a tete com o mundo, e não assim, eu sei um pouco de internet, aí como é que tu vê o envelhecimento? Não consigo ver mais a internet, essa rede não me presta, esse conhecimento já afasta, ou seja, você está ficando bom em se escapar das atividades, ou seja, seu comportamento de se escapar de situações está ficando bom, você está ficando bom em evitações. E isso não é bom. E aí você vai sempre procurando a zona de conforto. Então veja bem, enquanto um não tem zona de conforto, o outro tem demais. Então você deve balancear esses dois lados, sabendo jogar entre uma coisa e a outra. E aí você vai ter um equilíbrio maior dessa sua fisiologia de retroalimentação. Consegui chegar nos meus resultados. Por último, aquele que tem muitas expectativas, cara, trabalhe um pouco essas expectativas. Primeiro conceito de mini vitórias. Estou conseguindo encaixar um saque no jogo. Tá bom, cara. Já sacou bem. Mini vitórias, tá? Consegui fazer um gesto, mini vitórias, tá? Não precisa ser a vitória final, tudo bem. Mas já é uma forma de retroalimentar o teu esforço para que tu não bote
tudo na mesma sacola, perdi o campeonato, mas tu sacou bem, mas tu fez um monte de coisa boa, que tu melhorou, mas outras coisas tu fez ruim, tem que melhorar, e aí você bota tudo na mesma sacola, tá tudo ruim, e faz um desdém, um contra não alimenta, você desestimula o ato de tudo que você conquistou. Isso é o maior erro possível que você pode fazer, porque daí você vai ficando cansado, desmotivado, não quer mais fazer, vai cair na zona de conforto, eu vou jogar com essa turma aqui, essa aqui é a minha turma, vai lá, zona de conforto, eu vou tomar uma geladinha a mais para me relaxar, e acaba só sendo gelada, só cerveja, só social, cada vez pior, mas isso é a vida, estou envelhecendo é isso, cada vez eu tenho menos dor, mais dores e etc e tal, e vou me adaptando e vou levando a vida de boa, pelo menos eu não sofro, né? Mas às vezes tu te instrumentaliza bem, tu vai sofrer, mas tu vai colher e tu vai nesse constante processo de se desenvolver mais, ficar mais potente e postergar as características do envelhecimento cognitivo e funcional. Então eu não vou abandonando as coisas, eu vou tentando, eu vou somando o que tem de mais moderno, mas que é plausível, que é o básico bem feito hoje, eu vou fazer o básico bem feito na minha vida para ver se eu consigo resultados, um pouquinho, um passo de cada vez eu vou construindo. Uma coisa que eu não coloquei ainda, quando você tem essa questão da expectativa, a expectativa está toda dentro de você. Às vezes você acha que vai jogar e as pessoas estão esperando alguma coisa de você, mas antes de mais nada, é você que está esperando de você mesmo. Então você lidar com essas crenças e essas incoerências, por exemplo, isso acontece muito. Eu tenho a crença que eu tenho que ser bom aqui nessa situação, mas ninguém tem essa crença que você tem que ser bom ou que você é ruim. Não estão pensando sobre isso. Você que está fazendo um looping das suas crenças. Então você pode se divertir procurando flexibilizar a visão que você tem de você mesmo. Você ter uma visão de você mesmo muito crítica, muito restrita, vai fazer com que você fique muito enfraquecido. Você ter uma visão de você mesmo que você não pode e tal, que você pode ficar sentado e tudo mais, vai fazer você muito amolecido. Então, veja a visão que você tem de você mesmo, coloque-se em situações, seja humilde de reconhecer que você tem limitações, e aí você não precisa ficar ganhando, não, você vai procurar de vez em quando ter um pouco mais de prazer, um pouco mais de carinho nesse momento, e outro lado você vai se puxar um pouquinho mais. Até mais, galera. Pessoal, eu sou o Leonardo Schneider, eu sou mestre, sou doutor em saúde coletiva e desenvolvo um trabalho para o desenvolvimento das suas capacidades humanas a partir da base, do conhecimento básico. Lá tem muitos exercícios físicos aplicados ao dia a dia para que você fique forte, fortaleça seu corpo, para que você organize seu corpo, organize a fisiologia com pensamentos fáceis aplicados no dia a dia. Lá está muito mais simples, eu sei, fiquem calmos. Esse conhecimento ele é muito amplo, mas à medida que você vai ouvindo repetidas vezes a mesma coisa, aquilo vai entrando e você começa a entender algumas atitudes que você tem na sua vida, comportamentos, você vai nutrindo esses comportamentos com coisas básicas que te fazem bem, você vai ter mais resultado, para ter uma fisiologia melhor, para não ter que usar remédio, para ficar mais ativo, para ser mais produtivo. Gostou do material? Você compartilha? Você aperta aí, segue o canal, no sininho, e a gente está lá no Projeto Base Forte, que é um projeto, uma assinatura onde eu vou colocando estas e outras aulas, algumas bem organizadas, aulas curtinhas, só para faz esse exercício, faz esse conjunto de exercício, pratica o mínimo que você precisa saber para você ativar sua fisiologia, para ter todos esses resultados que a gente comentou anteriormente. Valeu, galera, abração, Projeto Base Forte.